Fala galerinha, estamos iniciando mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar com relação à segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Mas antes, galerinha, vamos recordar um pouco com relação ao conceito da primeira lei de Newton, o princípio da inércia, que vai nos ajudar muito a compreender o funcionamento da segunda lei. Na primeira lei de Newton, vimos que os corpos tendem a permanecer em estado de movimento retilíneo uniforme, aquele com velocidade constante, ou em repouso, desde que a resultante das forças que atuem sobre ele seja igual a zero. Ou seja, que a nossa resultante das forças que atuam sobre esse corpo ela seja nula, força resultante igual a zero. Para compreender um pouco com relação a essa segunda lei, nós vamos tratar do inverso. Em que sentido, Edivaldo? Sempre que sobre um corpo for aplicada uma força resultante diferente de zero, esse corpo tende a sair do seu estado de movimento retilíneo uniforme ou do repouso, ou seja, ele tende a sofrer uma alteração na sua condição, no seu estado de movimento. Vamos ver um pouco o que diz aqui a segunda lei de Newton com relação a isso? Se a força resultante sobre um corpo for diferente de zero, força resultante diferente de zero, haverá alteração no seu estado de movimento do corpo, ou seja, esse corpo passa a adquirir uma aceleração, seja por meio de um movimento acelerado, com um aumento de velocidade, ou seja, por meio de um movimento desacelerado, com a diminuição de velocidade. Como é que podemos calcular aqui com relação à segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton tem a sua equação fundamental, que diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que toda força ela é dada em newtons, massa em quilogramas e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então vamos fazer aqui uma relação existente entre essas grandezas que fundamentam a segunda lei de Newton. Diz que força resultante. A força resultante ela é diretamente proporcional à massa. O que quer dizer isso, Edivaldo? Quanto maior a massa do corpo, maior é a sua tendência de continuar em repouso, em movimento retilíneo uniforme. Então, quanto maior a massa, maior deve ser a força aplicada para colocá-la em movimento. E, consequentemente, quanto maior for a força aplicada, maior será a aceleração adquirida pelo corpo. Então, as grandezas força, massa, são grandezas diretamente proporcionais. Na medida em que aumentamos a massa, temos que aumentar também a força aplicada. Na medida em que aumentamos a força, aumentamos também a aceleração. Vamos agora observar alguns exemplos que retratam claramente a segunda lei de Newton. Em nosso exemplo, temos aqui a primeira situação que demonstra claramente a segunda lei de Newton. Temos um rapaz, em duas situações distintas, empurrando um carrinho. Na primeira situação, o carrinho encontra-se com dois blocos. E na segunda situação, o carrinho encontra-se apenas com um único bloco. Vocês podem observar que o carrinho da situação 1 tem uma massa, os blocos que estão sobre o carrinho 1 possuem uma massa maior do que o bloco do carrinho 2. Consequentemente, em qual situação o rapaz irá exercer uma força maior? Claro que na situação 1, tendo em vista que quanto maior a massa do corpo, maior será a força aplicada. Então, de acordo com essa primeira ilustração, a primeira situação, o rapaz irá exercer uma força maior para poder colocar os blocos em movimento, tendo em vista que, de acordo com a segunda lei de Newton, quanto maior a massa dos corpos, maior será a força aplicada. Nesse exemplo aqui, ele mostra claramente a segunda lei de Newton, a aplicação. Na primeira situação, nós temos um garoto empurrando um carro. Olha só a setinha da força aqui, ó. Essa setinha em vermelho indica a intensidade da força aplicada. E, consequentemente, a setinha logo abaixo indica a intensidade da aceleração. Então, na primeira situação, nós temos uma força F que resulta em uma determinada aceleração. O que foi que aconteceu na segunda situação? No lugar de uma única pessoa, eu tenho agora duas pessoas empurrando o carro. Consequentemente, a minha força aumentou. Em contrapartida, a minha aceleração também aumenta. Lembram que força resultante é diretamente proporcional à aceleração? Quanto maior a força aplicada, maior será a aceleração desenvolvida pelo objeto, pelo móvel. E aqui não é diferente. Uma pessoa aplicou uma força F, tem uma aceleração A.
Duas pessoas empurrando o carro, a força aumentou. Em consequência disso, a aceleração também aumenta. Na terceira situação, não são mais duas pessoas, mas sim três pessoas. Olha a setinha do módulo da força aplicada com relação ao carro, ó. Aumentou também consideravelmente. Então, o que acontece com a nossa aceleração? Aumenta também. Esse exemplo aqui ilustra exatamente que quanto maior a força aplicada sobre o objeto, maior será a aceleração desenvolvida por ele. Conforme podemos observar aqui também, ó. Podemos observar uma situação um pouco diferente. Temos aqui um carro de passeio e um caminhão com as mesmas três pessoas empurrando. Ou seja, eles estão exercendo a mesma força, tendo em vista que são as mesmas pessoas. No entanto, vocês podem observar que a aceleração é diferente. Por que, Divaldo, a aceleração é diferente? Porque a massa dos corpos são diferentes, criatura. Quanto maior a massa do corpo, menor é a aceleração provocada. Então a gente pode observar claramente aqui, ó, a força permaneceu constante, no entanto a massa mudou. A massa do caminhão é muito maior do que a massa do carro, fazendo com que haja uma necessidade de uma aceleração menor. Então, nessa situação aqui, o carro ele adquire uma aceleração maior do que o caminhão, tendo em vista que a massa do caminhão é maior do que a do carro, tá bom? Vamos para mais um exemplo de segunda lei de Newton. Nesse exemplo, nós temos a presença de três corpos, um carro, um ônibus e uma carreta. Claro, na lógica, né, pelo cotidiano, as situações que envolvem o dia a dia, a gente pode observar que a carreta possui maior massa. No entanto, vamos observar aqui o que diz a imagem. Observe que a força aplicada sobre o carro, sobre o ônibus e sobre o caminhão, ela é a mesma. A setinha ela tem o mesmo tamanho da força, então significa que a força tem a mesma intensidade. No entanto, o que é que a gente pode observar também com relação às setinhas, referente à aceleração? A gente pode observar que a aceleração desenvolvida pelo carro é maior do que a aceleração desenvolvida pelo ônibus e, consequentemente, maior do que a aceleração desenvolvida pelo caminhão. Edivaldo, mas qual é o fator que determina com que essa aceleração ela seja menor? Do carro para o ônibus e, consequentemente, para o caminhão? A massa. Vimos que, de acordo com a segunda lei de Newton, quanto maior a massa, maior é a tendência de continuar em repouso, em movimento retilíneo uniforme. Quanto maior a massa, maior é a dificuldade de colocá-la em movimento. Então, podemos observar claramente que o carro, por ter uma massa menor, vai desenvolver uma aceleração maior do que o caminhão, por exemplo, quando for aplicada a mesma intensidade da força, tá bom? Então, de acordo com a segunda lei de Newton, esse exemplo mostra claramente que força e massa são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a força, maior será a massa e vice-versa. Quanto maior a massa, maior será a necessidade de se aplicar uma força. Podemos concluir também que essa força é diretamente proporcional à aceleração. Quanto maior a força, maior será a aceleração, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido com relação à segunda lei de Newton, que trata do princípio fundamental da dinâmica, onde a força resultante aplicada sobre os corpos é igual a quanto? Diferente de zero, galerinha. Olha a pegadinha aí. A força resultante ela vai ser igual a zero na primeira lei de Newton. Já no princípio fundamental da dinâmica, essa força resultante ela tem que ser diferente de zero, tá bom, galerinha? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Vai lá, faz o comentário, tira as dúvidas e vamos interagir, galera. Valeu, um forte abraço!